Bom dia a todos. Eu sou o professor Rogério Gilfrida, sou docente do curso do programa de mestrado e doutorado em Ciência Animal da Universidade do Oeste Paulista e do programa de mestrado e doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da mesma universidade. Sou médico veterinário de formação, com especialização em moléstias infecciosas, mestrado em vigilância sanitária e doutorado em medicina veterinária preventiva. Minhas linhas de pesquisa são epidemiologia de doenças transmissíveis e zoonoses e saúde pública. Hoje eu vou conversar com vocês sobre as principais técnicas emergentes aplicadas à epidemiologia da pandemia de Covid-19. Antes de mais nada, vamos conceituar o que significa epidemiologia. Epidemiologia é uma disciplina que estuda a saúde da população. Então, epi significa sobre e demiologia sobre o que está na população. Em outras palavras, o estudo, o tratado do que ocorre com a população em geral. A epidemiologia é uma disciplina essencial para planejar ações de saúde coletiva quando ela monitora as enfermidades nesta população. Trata-se de uma disciplina talvez das mais importantes no momento para o mundo. Antigamente, quando nós falávamos em epidemiologista, as pessoas imaginavam que talvez fosse algum tipo de médico que tratava de doenças da epiderme. Eu já cheguei a escutar isso. Hoje, praticamente todo mundo sabe que o epidemiologista é essencialmente um manipulador de dados e que utiliza esses dados em prol do controle das doenças populacionais. E o que vem a ser uma pandemia? Pandemia é uma epidemia que se estende por um ou mais continentes, ou seja, é uma epidemia de grandes proporções. Um aumento abrupto e inesperado de uma determinada doença. O mundo não vive só a pandemia de Covid-19, nós atualmente vivemos diversas pandemias de muitas doenças, algumas tão antigas quanto a existência da humanidade, como é o caso da tuberculose. Aqui, nesse mapa, é possível ver o número de mortes das doenças infecciosas dominantes em 2012. Esse panorama não se modificou muito, a não ser que a gente coloque aqui agora também a Covid-19. Então, nós vemos que a pandemia de HIV e AIDS continua se expandindo, a de tuberculose continua se expandindo. Geralmente, pandemias ocorrem por agentes infecciosos que têm um poder de difusão bastante alto, quer sejam doenças agudas, como a Covid-19, quer sejam doenças crônicas, como o HIV e a tuberculose. Mas nós temos outras também, as diarreias, que também são pandêmicas, a malária, a dengue, a meningite, a hepatite. E o Brasil vem vivendo diversas pandemias em seu território. Um exemplo é a pandemia de sífilis, Aqui um artigo que a minha equipe publicou na PLOS sobre a evolução da sífilis na nossa região, mostrando, então, que é uma pandemia crescente no Brasil. Todos os territórios brasileiros apresentam altos índices dessa doença. Então, nós damos atenção somente ao Covid-19, mas sabemos que existem muitas outras pandemias ocorrendo de forma silenciosa e se espalhando pelo Brasil. Essas pandemias também ocorrem em outros locais, aqui um outro trabalho também da nossa equipe, mostrando a pandemia de HIV, de tuberculose, de sífilis dentro das prisões, que é uma coisa que caracteriza a região em que eu trabalho, Presidente Prudente, um grande número de presídios na nossa região. Este é um outro exemplo, num trabalho também da nossa equipe, mostrando a pandemia de tuberculose na cidade de Maputo, Moçambique, que vive em um dos seus distritos um dos maiores índices de tuberculose do mundo, algo que chega a 1% da população afetada. Então, bastante significativo,
um crescimento bastante significativo da doença ao longo dos anos. Quais são as técnicas epidemiológicas úteis de se utilizar, então, durante uma pandemia? Uma delas é a modelagem da evolução de casos e mortes para tentar fazer projeções matemáticas sobre o que acontecerá na pandemia e como lidar com estes eventos. Então, é uma das técnicas, talvez aqui as mais utilizadas, né? Uma das mais utilizadas. E também é possível realizar ensaios clínicos sobre tratamentos que podem ser empregados, reposicionamento de drogas, drogas que funcionam para tratamento, drogas paliativas, drogas de ação direta no vírus. A epidemiologia também se usa dos conceitos de epidemiologia experimental para responder a estas questões. Também é utilizada para fazer estudos de imunidade de rebanho, que seria, então, aquela imunidade relativa à propagação da doença na população, que, no momento, é inaceitável, dado o grande número de óbitos que isso geraria, e a imunidade vacinal, né, que seriam, então, focos de estudos epidemiológicos sobre a eficácia e a efetividade dessas vacinas. Desempenho de testes diagnósticos também é outro ponto extremamente importante dentro da pandemia, como os testes diagnósticos desempenham seu papel, e a avaliação do surgimento também de novas cepas, tá, que faz parte dos estudos epidemiológicos. Uma das coisas que talvez mais avançou dentro da epidemiologia da Covid-19 tenha sido os mapas de dados em tempos reais. Nós temos muitos mapas de dados mostrando a dispersão e a ocorrência da doença ao longo do mundo. Esta é uma condição que permite que a gente planeje e entenda como os países vêm evoluindo com relação à ocorrência da doença. Então, nós vemos nesse mapa, por exemplo, a concentração de casos na Europa, em algumas regiões da Ásia, mais para o sul, e nas Américas, né, uma alta concentração de casos, então, nestas regiões. Nós vamos herdar para futuras pandemias estes processos de avaliação em tempo real, que eu vejo como coisas muito benéficas. Esse seria um outro caso, aqui também de visão de mapa com relação a vacinas, onde é possível ver e acompanhar o total de indivíduos vacinados nas diferentes cidades em diferentes países, né? Eu foquei aqui o Brasil para vocês poderem ver. É outro fato relevante, né? Outra importância de dados epidemiológicos disponíveis para qualquer pessoa acessar e entender como a pandemia se expande e como o controle tenta, de alguma forma, dar combate a isso. Aqui uma variação do mapa da Organização Mundial de Saúde, no qual, em vez de colocar pontos onde ocorrem nas principais cidades, né, é colocado, então, áreas nos mapas, que a gente chama de mapa coroplético, né, onde a gente vê aqueles países com cores mais intensas, situações um pouco piores relativas à pandemia. Aqui também, né, número de cepas, é um mapa em tempo real também para acompanhamento de cepas, quais são as cepas que circulam atualmente nos diferentes países. Aqui no Brasil também, né, nós notamos aqui, né, eu vou afastar aqui a minha imagem para vocês verem, as diferentes cepas distribuídas por diferentes países, né, e quais são aquelas que predominam. Isso é muito importante dentro da epidemiologia para estratégias de vacinação. Falando agora dos modelos epidemiológicos, o que vem a ser um modelo? O modelo epidêmico, né, ele é um modelo que tenta prever matematicamente como a pandemia irá evoluir em uma determinada localidade. Ele é muito importante porque permite tomar medidas de forma a dar controle à pandemia. Né? Se você sabe
qual é o pico da pandemia, você pode se preparar para isso. Aliás, diga-se de passagem, né, algo que o nosso país não fez, né? Muitos modelos são capazes de prever isso aí. Não é difícil prever uma pandemia, né? Ela tem um modelo geral, um comportamento relativamente previsível. Toda pandemia tem um início, um pico e um decaimento. Algumas chegam a ter 2 picos, né? Tem 2 ondas que nós chamamos, outras chegam a ter 3 ondas. Nós não sabemos quantas ondas pandêmicas do Covid-19 nós teremos, mas se for similar ao que foi observado para a gripe espanhola, teremos aproximadamente 3 ondas. Um exemplo, né, de previsões que são feitas aqui, né, de alguns pesquisadores, né, que fazem projeções que muitas vezes não dão certo, né, assim como existe uma grande controvérsia de pesquisadores em relação ao que irá acontecer. Muitos modelos terão dificuldades de ter previsões exatas do número de mortos ou da projeção de casos que ocorrem dentro desta pandemia. Por que os modelos falham? É uma pergunta que eu sempre me faço. Imagine esta imagem à esquerda, né, e tente definir o que é esta imagem. Você provavelmente tem muita dificuldade, né? Só está vendo aí alguns quadrados coloridos, né? Porque o número de informações que você tem é muito baixo, tá? Para permitir ter uma ideia do que se trata isso. Então, na figura da direita, eu aumentei o número de informações disponíveis para se tentar deduzir do que se trata essa figura. Nós podemos dizer que, nos modelos, a premissa básica é essa, é tentar entender o que está acontecendo a partir de dados de campo. E se nós aumentarmos, então, o número de informações a respeito deste nosso modelo, na figura da esquerda, então, eu aumentei o número de informações e, mesmo assim, não é possível visualizar do que se trata essa imagem. Na figura da direita, eu aumentei mais ainda o número de informações, tá? E fica um pouco mais difícil. Talvez alguma coisa que esteja na frente de um campo, né? Na frente de um campo verde, aparentemente. Depois, quando nós aumentamos o número de informações, nós vamos nos aproximando do que é realmente o que é a realidade, né, do que nós estamos observando. E provavelmente, na imagem da direita, você já consegue identificar que se trata de um cão, mesmo com um número até não muito grande de informações, né, de pixels aqui. Mas à medida que nós vamos refinando esta informação e esse modelo, nós nos aproximamos, então, da imagem real. Os modelos epidemiológicos, então, eles tentam, de alguma forma, captar a realidade e traduzir esse modelo com poucas informações, ou com um número certo de informações, para o que irá acontecer. Então, a modelagem, ela se trata basicamente disso. Muitos indivíduos erram modelos epidemiológicos, né? Eu tenho aqui uma lista, né? Isso foi publicado por uma revista, mas eu achei interessante quantos e quantos previsões erradas ocorreram, né? Como essa, né? Que dizia que até 6 de abril a gente teria entre 2.000 e 8.000 mortes, ocorreram 553. O próprio Butantan, né? Previu 1.300 mortes até 13 de abril e só não ocorreu nem metade dessas mortes. Alguns deputados, né, mencionaram que não haveriam mortes, né, quando foram registrados um grande número de mortes. E assim a gente tem muitos institutos sérios, né, de hospitais, que erraram para mais ou erraram para menos essas pandemias, ministros que erraram, né, como a pandemia se comportaria. E a pergunta que talvez muitos façam é como estes modelos são construídos, né? Como eles funcionam, como eles são construídos. Todo modelo epidemiológico é baseado no que nós chamamos de modelo por compartimentos, tá? Nos quais nós imaginamos um cenário e este cenário é alimentado por dados. Entram
no cenário casos novos registrados, saem e são evitados de entrar no cenário indivíduos vacinados, são removidos do cenário indivíduos que se curaram e indivíduos que vieram a óbito. Então, estes modelos eles são baseados principalmente no que nós chamamos de cenários. Entenda sempre que a pandemia, ela é feita de compartimentos mutáveis. Então, aqui eu dou um exemplo do modelo mais simples de epidemia, que é chamado modelo SIR. Tá? O modelo SIR significa suscetível, infectado e recuperado. Então, dentro de um cenário populacional de uma região, indivíduos suscetíveis migram para os infecciosos e migram para os recuperados. Esta migração se dá a partir de uma determinada taxa, ou velocidade com que o indivíduo sai de um compartimento e entra para outro compartimento. A epidemia decai quando os doentes vão se recuperando. A partir de um cenário como esse, é possível gerar, então, uma previsão. Aqui um cenário um pouco mais complexo, chamado modelo SIRD. Neste modelo, o suscetível, ele passa por um indivíduo exposto, tá entendendo, então, que uma determinada taxa de indivíduos suscetíveis se expõe, se tornam infecciosos, se recuperam e depois vêm a óbito. Alguns vêm a óbito, outros não. E existe uma taxa, uma velocidade com que o indivíduo migra de um compartimento para o outro. Então, a maioria dos modelos epidemiológicos, eles vão trabalhar com estes tipos de cenários. A partir destes cenários, é possível gerar gráficos que mostram como cada compartimento deverá evoluir. Os suscetíveis, então, a uma determinada infecção, devem evoluir decaindo à medida que a doença for se propagando. Os infectados vão apresentar este tipo de comportamento e os recuperados aumentam de forma também exponencial. Note que, geralmente, quando nós olhamos, os gráficos, eles mostram apenas esta curva vermelha, que é a curva dos infectados. Está aqui o chamado pico pandêmico, né? Que é onde você espera que haja o maior número de indivíduos, né, infectados naquele momento. O modelo SIRD, como tem mais compartimentos, é possível ter mais curvas para explicação. Estes modelos, então, permitem que haja uma previsão de como a pandemia deverá evoluir. Aqui um detalhe do modelo SIRD também, tá, de como deve se comportar a pandemia, né? Nós vemos aqui que os indivíduos infectados, que seriam essa curva azulada aqui, né, que seria, então, o chamado pico da pandemia. E aqui é possível ver, então, como os diferentes compartimentos conseguem evoluir. Um detalhe interessante, estes modelos computacionais, neles é possível inserir intervenções, né? O que acontece se nós reduzirmos o número de suscetíveis com vacinas, né? O que acontece se a gente tentar investir em tratamento para aumentar o número de recuperados, como a epidemia vai evoluir, o que acontece se a gente fizer medidas de distanciamento social para reduzir o número de expostos, né? E assim por diante. A gente consegue prever que diferentes intervenções terão diferentes efeitos, elas podem ser previstas de forma separada ou de forma conjunta. Por que os modelos às vezes falham? Existe uma certa dificuldade nesta pandemia de criar modelos, apesar da pandemia ter um comportamento previsível. Entre estes problemas, a gente tem provavelmente o número de mortes relatado. Tá? Muitas vezes é um número incorreto, porque há subnotificações, ou seja, indivíduos que morrem, cuja causa acaba não sendo definida porque não há um teste laboratorial, né? É muito errado se atribuir toda a morte ao indivíduo, ao Covid, mesmo que o indivíduo esteja sintomático.
é necessário, em termos epidemiológicos, uma confirmação laboratorial, assim como a sobrenotificação, que é o indivíduo que morre por outra causa, mas que acabou passando pela doença. Então, o indivíduo que é cardíaco e pega a infecção, elimina o vírus, mas vem a falecer do problema cardíaco, e aí, erradamente, é atribuída como morte por Covid. Também depende da composição etária e das comorbidades das pessoas que adoecem, né? O número de mortes, às vezes, computados vai ser diferente para diferentes níveis populacionais. Na Europa, tenderá sempre a ser mais alto e não deve ser comparado com o Brasil, porque é uma população mais idosa. Então, ali a tendência de mortes sempre será um pouco maior que a nossa. Lembrando que nós nunca devemos comparar o número absoluto de mortes, né? E sim um número relativo, tá? Porque por sermos um país de grandes dimensões e bastante populoso, aqui com certeza serão registradas mais mortes, né? Então, esta é uma lei da epidemiologia, né? Sempre deve se comparar o número de mortes para cada 100 mil habitantes. O número de mortes também pode não ser constante ao longo do tempo, o que faz os modelos errarem, né? O número de mortes tenderá a ser maior caso o sistema de saúde se sobrecarregue, né? Caso não hajam hospitais de campanha, então se espera que o número de mortes aumente, e aí os modelos acabam falhando, né? Vocês viram ali na curva, né, que aquela curva indica uma evolução sinuosa e previsível, né? Mas se eu insiro mais, se eu reduzo o número de atendimentos por falta de hospitais, a tendência é aquela curva de infectados aumentar e a curva de mortes também aumentar. Então, o modelo acaba falhando nesse sentido aí. Também é muito importante pensar na forma como os dados são coletados. Dados cumulativos, ou seja, número total de mortes até aquele momento, tendem a criar modelos menos parcimoniosos, menos corretos do que registro de mortes diárias ou casos diários da infecção. Então, estes dados diários tendem a ter uma precisão maior nas previsões. Outra coisa também que complica um pouco os modelos é assumir que todos os casos estarão presentes nos dados e que não existirão casos que não foram notificados. Então, existe essa necessidade de assumir esta premissa. Outra coisa também é assumir a premissa de que o tempo de incubação é relativamente constante para todas as pessoas. Porque se você vai criar um modelo de evolução da doença, você tem que entender que as pessoas que incubam o vírus antes de se tornarem infecciosos, elas têm um período de incubação mais ou menos similar, tá? Para que todos os dados matemáticos sejam padronizados, né? O problema é que não existe um consenso geral sobre qual é o período de incubação realmente da Covid-19. Tá? Ele pode se estender a um bom tempo, mas ele pode ser curto também. Então, precisam de estudos de história natural desta doença um pouco mais precisos nesse sentido. E também entender que as medidas de controle afetam também o modelo epidêmico. Geralmente, os pesquisadores eles usam os dados dos 2 primeiros meses, quando ainda não se implementou o lockdown, né, não houve ainda a necessidade de implementação do lockdown. Mas depois que o lockdown é implantado, os modelos passam a ter uma precisão um pouco pior, né, porque você já implantou o lockdown, então o número de casos tenderá a se reduzir, o número de transmissões tenderá a se reduzir. Então, utilizar dados para construir o modelo, o ideal é que se use dados dos 2 primeiros meses, ou dados antes de se iniciar o lockdown, ou dados de países que não realizaram o lockdown, para se entender como a epidemia vai evoluir. E ainda temos a chamada má-fé, né? Que seria aqueles indivíduos que dão um certo verniz matemático ao seu modelo para se chegar ao resultado desejado, né? Eles fazem
uma manipulação matemática para que aquele dado seja excessivamente alarmante ou excessivamente falho, né? Acredito que muitos não o fazem por má fé, né, a não ser dentro dos interesses políticos de cada um, né, que não é o caso do que nós discutiremos aqui. Outra coisa muito interessante são os estudos prospectivos de ensaios clínicos randomizados que visam determinar se é possível um novo tratamento, um reposicionamento de novas drogas aí que tem ação antiviral. Nesse caso, um grupo de pessoas recebe esse novo tratamento e outro grupo recebe um tratamento convencional, ou seja, o tratamento que é preconizado normalmente para essa doença, ou uma substância inerte, que a gente chama de placebo. É incomum, né, usar placebo, não seria, acho que nem conveniente nem ético usar um placebo numa pessoa com Covid. Ela acaba recebendo o tratamento convencional. O que é o tratamento convencional? Seria a intubação, os corticosteroides, que são medicações que hoje são as únicas que têm comprovação, né, em sobrevida, e comparariam isso com outro tratamento, né? Deixa eu voltar um pouco o slide aqui para só explicar o finalzinho. E aí, a partir disso aí, nós fazemos comparações estatísticas para ver se o grupo tratado tem chances mais altas de cura ou de sobrevida. Nós temos que entender que poucos estudos não são suficientes para se determinar que uma droga funciona, né? A necessidade de vários estudos, de preferência em vários centros ao mesmo tempo, que nós chamamos de multicêntricos, bem delineados e controlados para mostrar que a medicação realmente é efetiva. Dentro do que nós chamamos de pirâmide de evidências, né, que seriam, então, a gente chama isso de pirâmide de evidências porque à medida que você caminha para a parte superior da pirâmide, a evidência científica de que aquilo realmente funciona vai aumentando. Então, o que a gente tem ali de menos funcional seriam estudos em animais, opiniões de especialistas ou evidências anedóticas, do tipo, olha, eu fiz em alguns pacientes e funcionou, né? Depois vem a chamada descrição de casos, uma série de casos ou relato de casos, e é uma evidência mais forte. Depois, os estudos de caso-controle e de coorte, que são estudos observacionais de campo. Então, vamos nos hospitais verificar se os tratamentos estão funcionando, vamos avaliar indivíduos tratados por outros médicos. Depois vem ensaio clínico randomizado, que seria, então, um experimento de tratamento mesmo, no qual pessoas recebem o tratamento novo e as outras pessoas um tratamento convencional comparativo. E, por fim, teríamos, então, as revisões sistemáticas e meta-análises, que seriam uma conjunção de todos os tipos de ensaios clínicos randomizados realizados para se tirar uma única conclusão sobre a doença. Todo estudo deve ser livre de tendenciosidades, né? Ou seja, um tratamento novo tem que ser livre do que nós chamamos de viés. Por isso há tantos trabalhos criticados, né, em relação ao Covid-19. Né? Muitos estudos, por exemplo, só tratam pacientes terminais, que têm realmente uma chance maior de óbito, infelizmente. Né? Então, muitos estudos são criticados, nós tivemos, inclusive, um estudo muito grande, removido da The Lancet, né, que é uma das revistas mais prestigiosas de medicina, exatamente pela tendenciosidade que havia dentro do estudo. Né? A escolha dos participantes tem que ser aleatória, os parâmetros fixados muito importantes, mas, se bem delineado, com número suficiente de pessoas, um tratamento tem uma grande chance de se tornar o que a gente chama de padrão ouro, que é o melhor teste para se verificar que um tratamento funciona. É possível acessar todos os tipos de tratamentos que estão sendo testados para Covid-19, por exemplo. Né? Este é o Clinical Trials, é um site do governo americano, onde todos esses tipos de estudos são registrados
antes de serem realizados, para que tenham mais credibilidade na sua realização. Em outras palavras, né, os pesquisadores registram aqui e cumprem o cronograma que eles registraram dentro deste estudo. Estudar credibilidade para a publicação, porque as pessoas podem acompanhar em tempo real como evolui o estudo. Existem mais de 1.000 testes sendo realizados atualmente, tá? Perdão, mais de 5.000 testes sendo realizados atualmente para a COVID-19. Então, diferentes tipos de medicações, drogas reposicionadas, né? Então, a humanidade vem evoluindo em relação a esses estudos prospectivos, né, de epidemiologia experimental, na tentativa de verificar a cura. Eu coloquei a palavra-chave Covid-19, e aí apareceram centenas aqui, né? Alguns antivirais, tá? Vários tipos de medicações, né? Se você colocar, por exemplo, ivermectina, né, ivermectin, aqui você vai ver que tem 65 estudos. Desses, aproximadamente 10 foram completados. Outros ainda estão na fase de recrutamento, né? Então, você nota que a medicina ainda não desistiu, né, da ivermectina. Nós vamos estudar. Se funcionar, funcionou, né? Temos aí mais uma opção de uso, mas precisamos esperar que esses estudos sejam concluídos e tenham resultados e sejam publicados para que nós possamos, então, tomar essa decisão. Uma droga é escolhida se tiver, pelo menos, alguma probabilidade de fazer efeito. Ninguém faz testes em medicações que não têm probabilidade de serem efetivas, né? Então, tem que ter o que nós chamamos de probabilidade pré-teste alta, né? Uma probabilidade de funcionar boa, né? Como a gente determina que uma droga tem probabilidade pré-teste de funcionar? Geralmente fazendo testes em animais, simulações computacionais, testes em células, né, cultivadas em laboratório, que possam dar pistas, então, de que aquela medicação tem alguma ação antiviral. Obviamente que nem todas as medicações que são testadas em animais ou simuladas virão a funcionar. Aliás, uma quantidade relativamente pequena delas realmente acaba sendo inserida dentro do mercado no final, após os testes finais. E as minhas considerações finais. O que esperar, então, do nosso futuro sobre a epidemiologia de doenças transmissíveis? Primeiro, nós aprendemos a fazer previsões mais precisas sobre a evolução de pandemias. Os modelos se aprimoraram, nós verificamos que existem modelos mais ou menos precisos, quais acertam mais e quais acertam menos. Isto nos dará armas contra as novas pandemias que virão, e virão novas pandemias. Esta é a má notícia. Esta não é a primeira e não será a última delas. A gente observa que todo ano surgem duas doenças, ou pelo menos duas doenças ou três doenças, que já ocorriam, voltam a ocorrer em grandes quantidades no mundo, nos continentes. A gente chama de recrudescimento de epidemias que haviam sido controladas, né, epidemias reemergentes. Então, são condições que vão ocorrer futuramente no mundo e que são esperadas. Vide aí febre amarela, febre do Nilo Oeste, né, temos o Zika vírus, o chikungunya, doenças que nós não ouvíamos falar no Brasil e que são emergentes. Então, outras pandemias e epidemias serão esperadas no futuro. Também estamos aprendendo a utilizar novas terapias e reposicionar drogas, né, assim como fazer cuidados melhores para os pacientes, para tentar aumentar a sobrevida. Então, temos que ser otimistas, né, que a nossa epidemiologia, a nossa medicina vai evoluir muito, vai aprender muito sobre como tratar doentes e até mesmo teremos novas drogas para outros tipos de infecções virais que antes não eram utilizadas. Ocorrerá mais ou menos como aconteceu com o HIV, eu acredito.
A pesquisa de novas medicações com ação antiviral deverão surgir aqui e que trarão bons frutos para o combate de outras viroses, assim como aprenderemos vacinas mais eficazes e novas vacinas para proteger contra novas variantes. E aprenderemos também a monitorar em tempo real as doenças, utilizar testes mais eficazes e monitorar a imunidade de rebanho. Então, muito nós esperamos deste futuro, que temos que ser otimistas. A pandemia é realmente algo extremamente grave, complexo de lidar, mas só uma forma de lidar, a melhor forma de lidar com isso, é aprender sobre os nossos erros, para que nas futuras pandemias a gente possa dar combate a isso, né? Aqui os meus contatos, né? Estou disponível para aqueles que tiverem dúvidas a respeito deste assunto tão impactante para nós, né? Precisarem entrar em contato. Eu tenho um grupo de pesquisa que envolve médicos, veterinários, que envolve pesquisadores da área da biomedicina, da enfermagem, da nutrição, tá? Todos trabalhando juntos para que nós possamos entender melhor como esta enfermidade tão grave se espalha no mundo e o que nós podemos fazer para ajudar a população. Tá? Bom dia a todos, agradeço a atenção de todos.